Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre as memórias secundárias. Memórias que também podem ser chamadas de memórias de massa ou memórias auxiliares. São termos equivalentes: secundária, de massa e auxiliar. Memórias que vão armazenar dados e programas, permitindo uma recuperação posterior. Memórias não voláteis. Memórias de conteúdo permanente. Diferentemente das memórias primárias, as memórias secundárias não são acessadas diretamente pelo processador. As informações da memória secundária precisam ser carregadas na memória primária para poderem ser executadas, usadas de fato. Então, quais são as memórias secundárias? As memórias magnéticas, ópticas e sólidas. Vem comigo. Memórias magnéticas. A gente tem fitas, disquetes e discos rígidos. As fitas. Na década de 80 eram usadas fitas cassete. Quem pegou aí o MSX, Hotbit, Expert, usava fita cassete. Hoje em dia, as fitas estão em desuso no âmbito doméstico, mas ainda são importantes no âmbito corporativo para backup. Aí a gente tem fitas DAT, fitas LTO, de várias gerações que são para armazenamento de dados. Genericamente, as fitas para backup são chamadas de fitas DAT. Legal. O disquete também está obsoleto. Pode ser citado numa questão? Pode. Né? Tem banca para tudo. Mas o disquete já está obsoleto. O disquete ele teve tamanhos diferentes. Né? A gente teve disquete de 8 polegadas, que era quase do tamanho de um caderno. A gente teve disquete de 5 1/4. A gente teve disquete de 3 1/2. É engraçado, né, que quem é desse século nunca viu um disquete. Então, por descargo de consciência, eu vou colocar aqui disquete. Esses são os disquetes. Os disquetes eles podiam ter densidades diferentes e capacidades diferentes. O melhor disquete tinha capacidade de 1.44 megabytes. Ou seja, bem pequenininho a capacidade. Uma coisa que cabe eu colocar na aula é que entre o disquete e o disco rígido, a nível de capacidade, existia uma mídia chamada zip drive. Os discos zip, eles tinham capacidade de 100, de 250 megabytes. 100, 200 megabytes. 250 megabytes. Aí tinha zip drive, tinha GES drive. Olha aí. Zip drive. Eu tive. Esse era o zip drive. Capacidade de 100 mega. Ok? E tinha capacidade de 100 e depois inventaram um de 250 mega. Esses discos eram carinhos. Ainda teve, pessoal. Cara, observem. Isso aqui hoje virou raridade, né? Eu podia ter guardado o meu. Agora, olhando o preço aqui, eu podia ter guardado. Esse é um equipamento hoje só para colecionador, alguma coisa desse tipo. Eu joguei tudo fora. Bom, ainda tinha uns discos, ó, que eram maiores do que o zip drive e, obviamente, mais caros, né? Era esse GES drive aí, que tinha 1 GB de armazenamento. Era do mesmo fabricante da Iomega. Bom, disco rígido também pode ser chamado de hard disk, ou a sigla que é HD. Na década de 90, chamavam um disco rígido de Winchester. Por quê? Porque os primeiros discos rígidos tinham 22 MB, que era a capacidade equivalente ao calibre da arma.
Winchester era um fabricante de armamento. E aí tinha o Winchester 22. A Winchester 22, eternizada lá em Faroeste Caboclo, lá pelo Legião Urbana, fez com que os discos rígidos fossem chamados no passado de Winchester. Bom, mídias óticas não são magnéticas. CD, DVD e Blu-ray. O que eu tenho que aprender? A capacidade, o tamanho. Por exemplo, essas mídias elas têm um diâmetro padrão de 12 centímetros. Para que isso? Para prova. O CD padrão tem 650 ou 700 megabytes. O DVD tem 4,7 gigabytes. O Blu-ray vai ter 25 GB por camada. O padrão é que ele seja de dupla camada, então ele vai ter 50 GB. O disco rígido hoje tem 1 terabyte, 2 terabytes, tem capacidade na ordem de terabytes. Se você está se embolando com essa terminologia, pensa que o quilo é o milhar, o mega é o milhão, o giga é o bilhão, o tera é o trilhão. São potências de medida da informação. Então, o HD é o que tem maior capacidade de armazenamento das mídias atuais no uso dos computadores pessoais. A fita DAT, a LTO tem 45 tera, mas é usada por empresas e só serve para backup, ok? E as mídias sólidas? Aí hoje a gente tem o cartão de memória que a gente pode colocar em celular, a gente tem um pendrive. Existe pendrive hoje com capacidade de HD. Só é caro. Pendrive e o SSD. O SSD é o que a gente tem de mais moderno. Pessoal, observem comigo. Aqui, ó, um pendrive de 1 tera, R$2.000. É possível ter um pendrive de 1 tera. Mas, popularmente, o pendrive tem capacidade de quê? 32 GB, 64 GB. O SSD, que é concorrente do disco rígido, tem capacidades bem inferiores também, por causa do custo. O alto preço da mídia flash é que ainda faz com que ela seja menor. Ok? Bom, vamos prosseguir. Vamos ver como é que isso cai na prova. Paulo descobriu que em seu celular, em seu pendrive, no HD de estado sólido, na verdade, é o SSD. O SSD não deixa de ser rígido, né? Mas a gente não chama de HD, a gente chama de SSD. No HD de seu Ultrabook, nos cartões de memória de sua câmera digital, utiliza um tipo de memória que permite armazenar dados por longos períodos, não volátil, sem precisar de alimentação elétrica. Esse tipo de memória é conhecido como memória flash, ok? A mídia utilizada nas memórias sólidas, como SSD, pendrive, cartão de memória, são mídias flash, que é o quê? Um tipo de EEPROM. Gabarito letra B de bravo. Observem que a RAM é volátil, DDR é volátil, cache é volátil, e buffer é uma expressão associada a um banco de memória qualquer. Próxima. O dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis. Quem não possui parte móvel é sólido. O que ele está querendo colocar, pessoal? Perceba. O HD, o disquete, o zip drive, eles tinham o quê? Que ficar girando. Olha por dentro como é que é um HD. Vamos comparar um HD e um SSD visualmente. Vamos tentar achar uma imagem aqui. Eu disse que eu adoro o Google. HD e SSD. Quando eu clico em imagem, olha como é que eles são diferentes por dentro. O HD, ele vai ter um disco que vai rodar.
A fita, ela vai ter uma bobina que vai rodar. O disquete também vai ter um disco dentro que vai rodar, flexível. O CD, o DVD, o Blu-ray também vão rodar. O SSD não tem nada móvel aqui, ó. Ele não tem componentes mecânicos, ele é eletrônico. Isso faz com que ele seja mais resistente a quedas, a impactos. Porque se um HD cair, essa cabeça tem uma agulha que pode arranhar a superfície do disco e ele ficar inoperante. O SSD acaba sendo mais resistente a esse tipo de colisão, impacto, queda. O SSD, por não ter partes móveis, ele consome menos energia, não vai precisar de um motorzinho para fazer isso girar. Então ele acaba gastando menos energia, a bateria dura mais. Ele é mais leve, é mais compacto. Então é ideal hoje em dia para computadores portáteis, né? Para laptops, tablets. O SSD é muito bom. O SSD é cerca de 10 vezes mais rápido que um HD. Vai tornar a inicialização do computador, a carga do sistema operacional mais rápida, vai fazer com que o manuseio do computador se torne mais rápido. Então o SSD é muito bom. Qual é o problema? Ainda é o preço. O custo do gigabyte do SSD é muito maior do que o custo do gigabyte do HD. Por isso a gente ainda mantém os dois em comercialização. A minha máquina, por exemplo, ela tem os dois. Eu tenho, observem comigo, ó, eu tenho um SSD no meu computador pessoal. Eu tenho um SSD de botão direito, propriedades. Eu tenho um SSD pequeno, relativamente pequeno, de 240 GB, onde eu armazeno o sistema operacional, e eu tenho um disco rígido de 1 TB, onde eu armazeno as aulas, os arquivos grandes. Por que tu não comprou um SSD de 1 TB? Porque é caro. Então, SSD, ele substitui o HD. Ok? Vamos ver. Gabarito, então, letra B de bravo. Gente, não possui partes móveis. DVD tem parte móvel, HD tem parte móvel, disquete tem parte móvel, DDS não tem nada a ver. Gabarito, então, letra B de bravo. São memórias secundárias. O que são memórias secundárias? Aquelas que armazenam informações em caráter não volátil e essa informação ela precisa ser carregada na primária para poder ser acessada pelo processador. BIOS e POST e setup não são memórias, são firmwares gravados na memória ROM. SRAM é memória cache, registrador, DRAM é memória principal antiga. Então, memórias secundárias são o quê? Pendrive, Blu-ray e DVD. Por que não pode ser letra E? Porque o USB não é memória, o USB é barramento. O USB é só um local onde a gente encaixa um cabo para poder ligar um dispositivo. Então o gabarito aqui é letra C. Ok? Os dados dos computadores necessitam ser armazenados. São tipos de armazenamentos magnéticos, disquete, disco rígido e fita, exceto o CD, que é óptico. Legal. Próximo. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de memória secundária. O cartão de memória, chamado de SD, é secundária. A memória cache é primária. O pendrive é secundário e a fita DAT é quê? Aquelas fitas para backup. Então, o gabarito aqui é o que? Letra B. A memória cache é primária. Olha a fita. Essa é uma fita LTO 8. É um exemplo de fita usada para backup por grandes empresas. Para poder rodar uma fita dessa, eu tenho que ter um drive. E aí o drive custa alguns milhares de reais. Não é uma coisa muito popular, não é para âmbito doméstico. As fitas são usadas no âmbito corporativo.
Nos computadores podem ser encontrados diversos tipos de unidades de armazenamento, que podem ser classificados em função de suas características. São unidades classificadas como terciárias. Gente, só a Fundação Carlos Chagas é que cobra esse conceito. Pelo menos que eu já tenho observado. O que seria uma mídia terciária? É aquela que implica a presença de um drive. Implica um drive. Eu tenho que ter um equipamento para dirigir. A memória cache é primária. Essas são primárias. A memória ROM é primária, a memória ROM é primária, primária. O CD e o Blu-ray, diferentemente de um pendrive, diferentemente de um HD, eles precisam de um drive. E aí, esse examinador classifica como terciária. Não é uma terminologia muito comum, não é um assunto muito falado, não tem muito na literatura, nos livros mais interessantes, mais importantes, não se fala em mídia terciária. Mas você vai entender que toda mídia terciária é secundária. Ok? Só que a terciária é uma especificidade que implica o uso de um drive. Você tem que ter um equipamento para poder usar aquela mídia. Eu não uso diretamente. A ideia seria essa. O HD, ele por si, ele já é independente. O HD, o pendrive. Já o disquete, o CD, o DVD, eu preciso ter um drive. Aí ele classifica como terciário. Os discos que utilizam tecnologia SSD, são os discos mais top hoje em dia, são mais rápidos que outros tipos de disco, pois utilizam mais cabeça de leitura e gravação. Por que a letra A está errada? Não tem cabeça de leitura e gravação. Cabeça de leitura e gravação é mecânica, é característica de HD. Então, não existe cabeça de leitura e gravação em mídia sólida. O acesso é eletrônico. Possuem custo inferior? Não, infelizmente o SSD é caro. Possuem tempo de acesso superior? Não. Tempo de acesso superior quer dizer que é mais lento. Aí tem que ter cuidado com a pegadinha, né? O tempo, ele é inversamente proporcional à velocidade. Quando eu aumento a velocidade, diminui o tempo. São baseados na tecnologia de memória flash. Gabarito, letra D. O SSD utiliza o quê? Uma memória flash, que é um tipo de EEPROM. São versões aprimoradas do HD. Ok. Com motores e partes mecânicas? Não. Motores e partes mecânicas, não. A letra E está errada. Gabarito, letra D. Ok? Próximo. Em um microcomputador encontram-se dois dispositivos responsáveis pela memória. Um é volátil, é a memória RAM, porém é de acesso rápido. O outro é não volátil, onde os arquivos são salvos. Onde os arquivos são salvos não pode ser memória ROM, porque a memória ROM é gravada de fábrica. Arquivos são salvos no HD, numa memória secundária, que vão permitir manipulação daquele arquivo posteriormente. Esses dois dispositivos vão ser a memória RAM e o disco rígido. É o tipo de questão que derruba, porque tem gente que vai pensar em memória RAM e memória ROM, mas a memória ROM não armazena arquivo de usuário. A memória ROM é gravada de fábrica. Por isso, ela não atende ao enunciado. Gabarito, letra B de bravo. Observem o HD magnético, mecânico, né? Partes móveis, a cabeça de leitura aqui vai ficar se deslocando para que o disco gire e acesse a informação. E um SSD sem partes móveis, sólido, eletrônico, com todas as vantagens em relação ao HD, excetuando o preço. E aí, o preço impactando na capacidade. Questão da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá para a Prefeitura de Paulínia. Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre HD e SSD. HDs em geral são mais baratos? Sim. SSDs em geral são mais rápidos? Sim.
SSDs são mais silenciosos? O fato de não ter partes móveis faz com que o SSD não tenha barulho. O HD, ele tem coisa que gira lá dentro, então pode ser barulhento. Logo, os 3 itens estão corretos. Gabarito, letra E de eco. Ok? E aí, é importante a gente começar a perceber essas características cobradas nas questões. Legal. Sobre disco SSD, assinale a alternativa correta. SSD possui parte mecânica? Não. São apenas de leitura? Não. Apenas de leitura é memória? ROM. Quem possui parte mecânica, por exemplo, é o HD. São substitutos da memória RAM? Não, são substitutos do HD. Por serem eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas que a do HD, que é mecânico. Então, gabarito letra D de delta. É o HD eletromecânico. E aonde eu conecto SSD e HD? O SSD e o HD são conectados em uma porta SATA, em um barramento, em um controlador SATA. Então, essa questão da IBAD, ela visa apenas trazer para vocês que SATA é uma tecnologia atual de SSD. Embora exista também o NVMe, que a gente vai ver já já. Como é que é um SSD? Olha comigo. NVMe. O SSD NVMe parece até uma memória RAM. Ele é um pente instalado em um slot da placa-mãe. Ele é mais rápido que o SATA. É o SSD top hoje em dia, é esse tal NVMe. Observa que ele substitui o HD, mas ele não ocupa o espaço da bandeja do HD. Né? É um formato de SSD mais moderno. Legal. Nem todo SSD é SATA. O SSD pode ser SATA ou pode ser NVMe. O NVMe é ainda mais rápido. O dispositivo de armazenamento de dados sólido é caracterizado como unidade de estado sólido porque não possui partes móveis, por isso que é sólido. O sólido é porque não possui partes móveis. Não é porque é feito de alumínio. Não é porque as informações dele são armazenadas em RAM, até porque o SSD não tem RAM. Ele é sólido porque ele não tem cabeça de leitura e gravação, não tem disco, ele não possui partes móveis. É fato que ele não utiliza magnetismo, mas não é por isso que ele é caracterizado como sólido. O SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é flexível. O HD também não era. O HD, por isso que o nome era disco rígido. O disquete era flexível. O HD é rígido, mas não é por isso que é sólido. Gabarito letra C. A gente tem que estar preso ao enunciado. Por que é sólido? É sólido porque não possui componentes móveis mecânicos. Legal. Questão do IBGE. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente uma característica do SSD. A pior desvantagem do SSD é o fato de ele poder se danificar com possíveis falhas mecânicas. Como é que um SSD vai ter falha mecânica se ele não é mecânico? Então, a letra A é incorreta. O custo por gigabyte é mais alto no SSD em comparação com o HD. Os atuais HDs são maiores em termos de capacidade do que um SSD, até pelo preço. O pior SSD é pelo menos 3 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido. O SSD recebe esse nome para se diferenciar do HD, já que não utiliza partes móveis. A letra E também está certa. Então, o gabarito aqui é o que, gente? Letra A, incorreta. Próximo. Na comparação com os discos rígidos, é um dispositivo fabricado com a memória de armazenamento tipo flash.
não possui partes mecânicas. Não possui partes mecânicas. Por que ele colocou esse RAM? Porque o acesso é aleatório. Não possui partes mecânicas. Mas eu vou apagar o RAM. Apresenta maior resistência a impactos e menor consumo de energia. É o que, gente? O SSD. SCSI é controladora de HD velho. AGP é um barramento para placa de vídeo. PCI é slot. AGP é slot. HDMI é para ligar monitor, né, o conector dos monitores atuais. Então, gabarito letra C. Próxima. TRE de Pernambuco. O dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis. Aí a gente faz tanta questão repetida no sentido de mesmo assunto que não tem como errar na hora da prova. Quem não tem partes móveis é o SSD, porque o DVD vai girar, DDS não tem, HD vai girar, disquete vai girar. Essa questão é repetida. Gabarito letra B. Batendo em cima da capacidade agora. Software e jogos podem ser comercializados em CDs, DVDs e Blu-rays. Um Blu-ray padrão de camada única, cada camada tem 25 GB. E um Blu-ray padrão de camada dupla, aí tu vai multiplicar, né? 2 vezes 25, 50. Existem Blu-rays de até 8 camadas. Ou seja, o máximo que eu conheço de Blu-ray são 200 GB. Ele quer de uma camada e de duas camadas. É o de 25 e 50. Cada camada tem 25. Gabarito, letra E. Em relação à capacidade de armazenamento de dados, o mercado disponibiliza hoje uma série de opções de mídias. Entre as mais conhecidas, estão as mídias CD, DVD e Blu-ray. A respeito dessa última, assinale a alternativa que indica corretamente a máxima capacidade de uma mídia de Blu-ray de 2 camadas. Pessoal, mídia de Blu-ray de 2 camadas vai ter o quê? 50 GB. E aí a ressalva que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Gigabyte tem B maiúsculo. Então, eu vou marcar a letra C, mas vou retificar esse B, porque na abreviação o B minúsculo representa o bit. Ok? Vocês têm que ser rigorosos. O gabarito é letra C, mas corrige. B maiúsculo representa byte. B minúsculo representa bit. Então, essa é uma anotação equivocada do examinador. Durante a operação de computadores, dados são armazenados e trocados entre diversos componentes de hardware, tais como CPU, memória RAM, disco rígido e SSD. Dados são trocados o tempo inteiro. Assinale a alternativa correta a respeito desses componentes. A principal função da CPU é armazenar? Não. CPU não é memória. CPU processa, resolve as coisas, mas coordena tudo, né? CPU é o cérebro do computador, mas CPU não é memória. Letra B. O HD, hard disk, drive, é uma memória não volátil. Legal. Mantém os dados armazenados mesmo após o desligamento. A letra B está certa. Por que a C está errada? O SSD é volátil? Não. O SSD é o sucessor do HD, então ele também é não volátil. Letra D. A memória RAM é não volátil. Memória RAM é volátil. O componente de hardware responsável pelo processamento de dados é a UCP. Quem é responsável pelo processamento é a UCP. Então, o gabarito é o que? Letra B de Bravo. A respeito da utilização do pendrive como dispositivo de armazenamento, assinale a alternativa correta. O pendrive é um dispositivo destinado a armazenar apenas arquivos de texto? Não, pode armazenar vídeo, música. Errada a questão. Com um pendrive de 32 MB, gente, não existe pendrive de 32 MB, é muito pequeno.
Eu não vou poder armazenar sem compactação 16 arquivos de 1024 tera. Gente, isso é uma loucura. 1024 tera é um peta. Nem temos computador pessoal com essa capacidade. Com um pendrive de 32 GB, é possível armazenar 16 arquivos de 1024 megas. São aproximadamente 16 MB. 16 MB vai caber em 32 GB. Gabarito letra C. Pendrives podem ser formatados. A formatação é um processo que vai tornar o disco novo. Vai preparar o disco para o uso como se fosse novo e, consequentemente, apagar todo o conteúdo do disco. Por ser uma tecnologia nova, os pendrives não são infectados por vírus. É mentira. O pendrive é até muito propenso a vírus pelo fato de a gente ficar conectando ele em várias máquinas. Então, gabarito aí é o que? Letra C.